Investir bem em ações definitivamente não é uma tarefa fácil. Você vê um pessoal recomendando a ação aqui, a bolsa subindo e descendo lá, e você fica confuso e não sabe bem por onde começar para investir da maneira certa. Por isso, a partir de hoje, eu vou trazer um novo quadro aqui no canal para te ajudar a tomar melhores decisões com investimentos e trazer uma análise quantitativa de como escolher os seus ativos. O nome desse quadro vai ser Análise Fundamentalista e, caso você não saiba, esse é um método de analisar ações a partir dos seus indicadores financeiros. Então, olhando esses indicadores, você vai saber se a ação está cara ou está barata, se está lucrativa, se está no prejuízo, se ela está tendo uma boa eficiência, está muito endividada, está pagando dividendo ou não, e assim por diante. Mas como esses indicadores são muito complicados para quem está começando, e eu sei disso, eu vou fazer um vídeo para cada indicador para assim você poder digerir com mais facilidade e entender principalmente os conceitos em cima dos indicadores. E hoje vamos começar com o indicador do PL. Caso você não conheça esse indicador, fica até o final do vídeo, assiste também os próximos, então se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho para as notificações e bora também você se tornar um investidor invicto. Bora pro vídeo. O PL é a sigla de preço sobre lucro e é um indicador de precificação, ou seja, é ele que vai apontar se a ação está cara ou barata. Ele é calculado a partir da cotação atual, ou seja, o valor que você paga na hora de comprar uma ação, dividido pelo lucro por ação, um outro indicador que a gente chama de LPA. Então você pega o PL, que é igual a cotação atual, preço, dividido por LPA. Ou seja, se a ação custa R$20 e ela tem um LPA de 4, então o PL, 20 dividido por 4, você tem um PL igual a 5. Mas não precisa se preocupar em ficar calculando isso, porque os próprios sites de análise já te dão o indicador pronto. E o que significa ter um PL de 5? Significa que para cada R$1 de lucro por ação você está pagando R$5. Isso resultando para o resultado de lucro anual da empresa dos últimos 12 meses. Ou seja, no cenário hipotético, que não é o que acontece na prática, de um lucro estagnado, você pagando um PL de 5, você teria um retorno sobre esse investimento em 5 anos. A questão é que quando a gente investe em ações, a gente não está investindo no patrimônio atual da empresa, a gente está investindo numa prospecção de lucro futuro, ou seja, você não compra uma empresa para que ela continue lucrando a mesma coisa e dentro de um prazo ela te pague. Se fosse por isso, você investiria em renda fixa. Muito pelo contrário, você investe numa empresa porque você acredita que ela vai crescer, se desenvolver e assim lucrar mais e trazer o retorno financeiro mais cedo. Ou seja, quanto maior o PL, maior o tempo que demora ou maior a lucratividade que tem que aumentar da empresa para ela te pagar aquilo que você investiu, né, para você ter um resultado equivalente. Ou seja, quanto maior o PL, mais caro você está pagando por uma ação. Afinal, ela vai ter que lucrar mais para chegar no preço justo pelo qual você pagou, ou ela vai ter uma correção diminuindo de preço. E aí você acaba comprando uma ação com prejuízo. Tá, Vitor, então se você tem um PL de 5, você paga R$5 para cada R$1 de lucro, então o certo é comprar um PL de 1? Bem, na verdade não. Porque como eu falei, a gente está investindo no lucro futuro da empresa. Então, muito difícil, eu diria até quase que impossível que você vai encontrar um PL de exatamente 1 numa empresa boa. E como que a gente sabe se o PL está caro ou está barato? Não dá para dar um valor exato. Isso vai variar muito de empresa para empresa. Por exemplo, uma empresa de menor valor de mercado, aqui menor valor de mercado eu quero dizer uma empresa pequena que tem maior potencial de crescimento do que uma empresa mais maturada. Essa empresa ela tem um potencial de crescimento, ou seja, ela tem um potencial de lucro futuro maior do que uma empresa já estabilizada que tem uma participação de mercado maior. Eu sempre gosto de pegar o exemplo da Ambev, que é uma empresa já consolidada. Para ela dobrar de tamanho é muito mais difícil do que uma choperia que é só abrir uma segunda unidade, né, e ter o mesmo resultado, o mesmo desenvolvimento, ela consegue dobrar o lucro. Ou seja, empresas pequenas, o mercado tende a pagar um PL mais caro, pois ele tem maior potencial de lucro futuro atualizado mais cedo. Obviamente também contando com mais riscos. Mas sobre essa questão de pagar mais caro, olha só que interessante, qual que é o problema de você pagar num PL muito alto, certo? Vamos pensar em uma empresa com um PL de 50. Ou seja, mantendo os lucros da empresa, demorariam 50 anos para você ter alcançado um valor justo por ter pago por aquela ação.
Ou seja, muito dificilmente em 5 anos o lucro da empresa vai crescer 10 vezes para que você tenha alcançado aí o preço justo e aí a ação começar a dar resultado em cima do valor que você pagou. Por isso, você pagar um PL muito alto também é um risco para o seu investimento, porque no longo prazo os ativos tendem ao seu valor verdadeiro. Ou seja, se você comprar uma ação muito cara e ela não estiver lucrando o suficiente para valer esse preço vai ser corrigido para baixo e assim o seu investimento acaba tendo prejuízo. Um exemplo muito claro é esse da tela aí, que é o exemplo da Magalu, né? Ela chegou a um PL de quase 500 e teve toda essa queda porque ela não valia isso. Ou seja, as pessoas esperavam um lucro dela, esse lucro não chegou, as pessoas estavam pagando um preço sobre o lucro muito alto e quando as pessoas viram que esse lucro não ia chegar, o preço da ação caiu. Ou seja, não basta investir em empresas lucrativas, tem que investir em empresas baratas. Por isso, opte por empresas com PLs baixos, tá? Se eu fosse falar de uma forma muito genérica, eu diria assim, um PL de 15 para baixo, mas eu não posso assim fixar um número porque vai depender de novo de setor e tamanho da empresa. E principalmente, estude todos os indicadores. Não compre uma ação só porque, por exemplo, ela está barata. Ela tem que estar barata, lucrativa, com dívida controlada e assim por diante, porque os indicadores financeiros, eles são um conjunto. A análise fundamentalista, ela é vista como um todo e nunca com um indicador isolado. E observação, um PL negativo que você pode acabar encontrando significa que a empresa está tendo prejuízo, significa que nos últimos 12 meses ela teve um resultado negativo. Afinal, se o PL é o preço sobre o lucro, o preço nunca vai estar negativo, então o que vai estar negativo é justamente o quê? O lucro. E se você quer continuar o seu estudo de indicadores financeiros e aprender a investir da maneira certa em ações, deixa o like, se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos desse quadro e segue a gente também lá no Instagram, @investidoresinvictos. Eu espero ter te ajudado, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.